Para Deus nada é impossível. Ah, tem jeito sim. Aleluia, tem jeito sim. Obrigada, Pai. Querido, nós estamos numa crescente, amém? Numa crescente. Você cresce, eu cresço. A igreja cresce, os departamentos crescem. Estamos crescendo, estamos numa crescente, amém? Numa expansão em nome de Jesus. Pela fé. Obrigada, Pai. Podem se assentar, amém? Obrigada, Pai. Obrigada porque nós somos gratos por sermos seus filhos. Obrigada porque temos o Senhor como Pai. Deus é a nossa razão de viver. É o nosso abrigo, o nosso provedor. Ele é o nosso bom pastor. Amém? Se você veio aqui, querido, se prepare para receber. Prepare os seus ouvidos, seu coração, seu espírito, ao que o Senhor vai ministrar hoje. Hoje nós vamos falar sobre Deus é bom. Vamos falar sobre a bondade de Deus. Foi muito bom. É uma palavra que eu tenho um apreço por essa bondade do Senhor, porque eu fui alcançada por ela, amém? Lá no Salmo 100, versículo 5, diz: o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. A sua fidelidade de geração em geração. E, queridos, quando a gente tem uma vida de fé, para que a gente tenha uma vida de fé, uma vida abundante, uma vida no Senhor, uma vida extraordinária, é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre quem Deus é e sobre o seu caráter. Se eu não conheço o caráter de Deus, se eu não conheço a bondade do nosso Pai, quando vierem as circunstâncias contrárias, elas poderão minar a nossa fé. Da mesma forma, quando eu não sei qual é a vontade de Deus, quando eu não sei o que Deus quer para mim, o que Ele deseja para a minha vida, isso pode causar insegurança, medo, ansiedade, dúvida. E aí surgem as diversas perguntas, como por exemplo: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus realmente é bom? Será que Ele quer me curar? Será que Ele quer o meu bem? Será que essa situação, será que isso que eu estou passando é de Deus? E Mateus 6, lá no versículo 31 e 32, Jesus falando para um povo, né? Ele estava falando para uma multidão, falando também para os seus discípulos. Ele falou assim: ei, não andem preocupados, não andem inquietos. Né? O que comeremos, o que beberemos, o que nós iremos nos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vocês não. Vocês têm um Pai Celeste que sabe, Ele sabe as suas necessidades. Provavelmente esse povo para o qual Deus estava falando não tinha o conhecimento de Deus como Pai. Não conhecia Deus como um Pai que tivesse um relacionamento próximo. E eles também não sabiam que Deus sabia das necessidades deles. Eles não conheciam Deus que talvez Jesus conhecesse, por isso Ele estava revelando ali. E nós, quando conhecemos o nosso Pai, o seu caráter, a sua bondade, e aqui eu não estou falando de conhecer apenas de ouvir falar, mas de ter uma experiência, de ter provado quem Deus é e a sua bondade, com certeza nós descansaremos nele, na sua palavra e nas suas promessas. É por isso que lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É certo, Ele nos responderá. E quando a gente vai verificar o que significa a palavra conhecer, aqui em Oséias 6, versículo 3 diz assim: conhecer, saber por experiência, estar familiarizado. Ou seja, não é um conhecer de ouvir falar da experiência do outro, não. Eu estar familiarizado com Deus, com o meu Pai. E prosseguir em conhecer, ou seja, prosseguir significa buscar ardentemente conhecer o Senhor. É procurar alcançar com muita vontade, é perseguir em conhecer Ele, em estar familiarizado com Ele. E glória a Deus por isso, queridos, porque a bondade do Senhor, né, quando a gente
vive essa bondade, quando a gente prova dessa bondade, a gente está, com certeza, a cada dia mais, firmado na rocha. Podem vir a tempestade, mas nós não iremos ficar desanimados, frustrados, pois a nossa confiança está firmada naquilo que nós provamos e compreendemos por dentro. Amém? E olha que interessante, conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, isso fala de relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus, ele é por meio da fé. Não há outra forma de agradar a Deus, senão pela fé. O justo vive pela fé. E, seguindo aqui, cadê agora? E glória a Deus, o nosso relacionamento com Deus é com um Deus vivo. Então, se eu me relaciono com um Deus vivo, eu tenho um relacionamento dinâmico, um relacionamento pessoal, um relacionamento que não é virtual e nem distante. Deus não lida com uma multidão. Deus lida com você, com as suas características. Ele fala com você dentro das suas peculiaridades. Deus não lida com pessoas, uma multidão enorme. Ele está lidando com a Rosana, que está lá atrás, falando com ela lá, da forma que ela vai entender, ouvir. Amém? Deus é tão bom, queridos, e glória a Deus por isso, que nós podemos nos comunicar e nos relacionar com Ele. Né? Lá no Salmos 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas, Deus falando, né, sobre os meus olhos, eu te darei conselhos. E isso se tornou a minha oração. Desde o ano passado eu tenho falado: Senhor, é meu direito de filha ser instruída, conhecer os caminhos. O que o Senhor ainda vai fazer? Eu quero esse relacionamento, Pai. Quando a gente vai lá para Jeremias 33, versículo 3, diz assim: invoca-me, Deus falando, invoca-me, clame a mim, eu vou te responder. Né? E vou anunciar a você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Ou seja, Deus convidando, venha para esse relacionamento. Venha, clame a mim, se achegue a mim. Quando a gente lê lá em Hebreus 4,16, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de que você receba misericórdia e também receba graça para socorro em ocasião oportuna. Quando a gente vê também Tiago 4, 8 ao 10, diz Deus falando, né, ali, o pastor Tiago falando: achegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, Ele vai também se aproximar de você. Se humilhe na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mas eu quero destacar Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim: peçam e receberão, procurem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus aqui no sentido de não sermos perfeitos, né, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais, quer dizer, nem se compara, queridos, quanto mais o seu Pai que está no céu, Ele dará bons presentes. Eu amo receber presente. Pai, pode me surpreender. Pai, traga os presentes inesperados. Eu quero, Pai. Nós temos um Pai bom, querido. Deus, Ele não tem interesse em se ocultar. Muito pelo contrário, Ele quer que nós o conheçamos. Ele quer se revelar a nós. Lá em Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Deus nos ama tanto, Ele sempre desejou esse relacionamento, né, que nos alcançou com a sua bondade, e Ele não desistiu de nós até nos ter por inteiro. Ele não desiste de nós. Lá em Êxodo 33, Moisés pede a Deus para revelar: Senhor, me revela, me mostra, né, a sua glória. Lá no versículo 18 de Êxodo 33, ele fala assim: rogo-te, Moisés falando, que me mostres a tua glória.
E Deus poderia mostrar ali para Moisés, né, o seu esplendor, né? Lá no Salmo 18, no verso 15, diz que Deus, com o sopro da sua narina, faz o fundo dos mares aparecerem. Deus podia fazer um espetáculo. Mas o que Deus responde para Moisés? Farei passar toda a minha bondade diante de ti. Né? Não foi somente, quando falou assim, eu vou passar toda a minha bondade, foi o próprio Deus passando na frente de Moisés. Porque glória também significa reputação, também significa honra, caráter. Quando Deus mostrou ali, vou passar diante de ti, Moisés, foi o próprio Deus passando, o próprio caráter, a bondade de Deus, toda a bondade passando ali na frente de Moisés. E aí deixa eu te perguntar, querido, você tem tido experiências com o Senhor? Né? Você tem provado dessa bondade de Deus na sua vida? Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Para crescermos em salvação, queridos, não há outro caminho a não ser experimentarmos de fato que Deus é bom. Isso precisa ser uma verdade absoluta em nosso coração. Deus é bom. Esse é o primeiro atributo para o crescimento de todo cristão. E a bondade de Deus, ela não é provada teoricamente, né? Por meio de livros, né? Por meio de teologias. É algo que eu preciso provar, eu preciso viver, eu preciso experimentar. Não existe outra forma, não vem por uma informação. Deus é bom, é só uma informação que a gente ouve. Mas você tem experimentado da bondade do Senhor na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Deus é bom não é um jargão evangeliquez, né? Não é também, a gente não fala Deus é bom para aumentar a autoestima de Deus, como se Deus tivesse necessitado de elogios. Não, não precisa. Deus é bom, não pode ser só um adesivo de um carro, um adesivo na porta de uma casa. Não, Deus é bom e nós temos provado. Se há um adesivo no seu carro, se há um adesivo, uma hashtag, Deus é bom, queridos, tenha certeza que você sabe do que é isso, do que você está falando. É muito além, isso precisa ser rema para a nossa vida. Não de vez em quando, mas todos os dias. Deus é bom em todos os seus caminhos, em tudo. E glória a Deus que Ele nos ungiu com óleo de alegria, nos deu vestes de louvor, em vez de vivermos um espírito angustiado. Aleluia! E quando conhecemos de fato que Deus é bom, nós tomamos isso como uma verdade. E mesmo que venha o dia mau, mesmo que venha circunstâncias, eu não vou culpar a Deus. Deus é inocente. E Ele é bom hoje, Ele vai ser sempre bom e Ele nunca vai mudar. Independente da situação, Deus continua sendo bom. E Ele revela a sua bondade na sua palavra, por meio de Jesus Cristo, por meio das coisas criadas. Tudo que Deus fez tem um selo, tem a digital dele, a sua bondade. A bondade do Senhor. E nós precisamos estar familiarizados, né? Não vivendo da experiência do outro. Às vezes as pessoas falam assim, não, Deus é o Deus da minha avó, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus da Alexandra, né? O Deus do Tiago. Não, querido, Ele é o meu Deus. Quando vierem as situações, eu vou me colocar, não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu não vou precisar ligar para a Alexandra, procurar alguém para orar por mim, não, eu sei, meu Pai é bom. Meu Pai, Ele cuida, Ele trabalha, Ele age em meu favor. Ele está comigo, eu tenho essa vivência, eu vivo isso, eu tenho provado. É isso que a gente precisa, não de que Deus é bom, ardentemente, mas conhecer o Senhor. Aleluia! Dessa forma, queridos, não andaremos andaremos firmados na palavra, sabendo que o nosso Deus, Ele nunca erra, nosso Deus, Ele nunca falha, Ele está sempre conosco. E olha que interessante, né? A lei de Moisés,
ela nem tinha esse interesse, mas ela também não conseguiu, ela não tinha esse objetivo, né, de demonstrar a bondade de Deus em sua plenitude. Somente quando Jesus veio, que ele demonstrou de fato, plenamente a vontade de Deus enquanto ele andou aqui na terra. Lá em Atos 10, 38, diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus foi por toda parte fazendo o bem. Jesus foi demonstrando por onde passava, com as suas atitudes, com a forma de falar, revelando a vontade de Deus. E mesmo debaixo, né, da lei, mesmo em outra aliança inferior que nós vivemos hoje, Davi, ele experimentou da bondade de Deus. E naquela aliança em que Davi estava, o povo judeu, ele não conhecia Deus como Pai. Eles não tinham a revelação exata da bondade de Deus, né, por meio de Jesus. Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro, eles não eram guiados pelo Espírito, não eram nascidos de novo, não tinham o nome de Jesus. Mas qual era a diferença de Davi? Ainda numa aliança inferior, saber que Deus é bom, por meio do seu relacionamento com Deus. Davi tinha relacionamento, e ele podia provar que Deus é bom. Lá no Salmo 34, no verso 4, e depois o verso 8, diz assim, Davi falando: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Provai, experimentai, saber por experiência e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. E eu quero trazer para os irmãos agora o Salmo 23. Mas você vai ler o Salmo 23 agora na ótica de uma ovelha. Se coloca agora como uma ovelha. Vai ter a ovelha mais fortinha, outras mais magrinhas, né? Ovelhas, às vezes sem o cabelo, outras com muito, né? Vai ter várias ovelhas. Isso. Eu ia ser uma ovelha bem traquina, né? Bem bagunceira. Eu ia gostar. Enfim. Aí no Salmo 23, do verso 1 ao 6, a gente está do lado do nosso Pai, né? Ele cuidando de nós ali, gente. Coisa boa. Aí se coloca no papel de uma ovelha. E veja agora como o pastor, Deus falando para você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque eu sei, Senhor, Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, sem sombra de dúvida, certamente me perseguirão. Elas só não me seguirão, me perseguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, quando você acorda, a bondade e a misericórdia está lá. Uau, ela acordou. E ela está pronta já para te assistir, para te favorecer. Aí quando você deita para dormir, obrigada, Pai. A bondade e a misericórdia, elas continuam lá do seu lado. Elas não te deixam, querido, isso é o favor e a bondade do Senhor. Você tem um bom pastor que provê todas as coisas. Ele se antecipa, ele prepara a provisão antes de você saber que vai precisar, ele já está provendo. Obrigada, Senhor. E lá em Daniel 11:32 diz assim, na parte B, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Em algumas versões diz, se tornará forte e fará proezas. É como se Deus estivesse falando assim, ei, você me conhece, você é forte. Você me conhece, você é ativo. Esse é o Deus. Nós não conhecemos Deus, graças a Deus, de ouvir falar, de visitar uma igreja, de sermos apenas espectadores, né, de conhecermos a Deus por meio de teorias. Não, nós podemos falar, eu conheço a Deus, eu sou forte.
eu sou ativo, eu ando em fé, em coragem, cheio de ousadia e de intrepidez. Sabe por quê, queridos? A falta desse conhecimento pode te destruir, pode matar alguém antes do tempo. Tem cristãos que acreditam que Deus mata, que Ele coloca doença. Imagina, a falta desse conhecimento pode roubar a alegria, a paz, roubar a pessoa de desfrutar tudo aquilo que Jesus já conquistou para ela. E glória a Deus, porque nós recebemos um ensino, queridos, que não nos mostra que Deus é raivoso, mal-humorado, que Deus está querendo nos prejudicar. Não, nosso Pai é bom. Em todo tempo Ele é bom. Deus não está mal-humorado, chateado, raivoso. Não, Deus me livre, nosso Pai é bom. Ele não derrama, Ele não coloca praga, não faz maldade, não deseja o mal. Deus não é a fonte dos nossos problemas, graças a Deus. Ele é a minha solução, a sua também, amém? E tudo que Deus faz, tudo que Ele cria, tudo que Ele pensa, tudo que Ele fala, tudo é bom. Tem o selo da bondade dEle, porque Ele é perfeitamente maravilhoso. Não há dúvida disso, que Ele continua sendo bom. E lá em Efésios 1:3 diz que bendito Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Pode parecer óbvio o que eu vou falar, mas o óbvio precisa ser dito. Deus, Ele tem nos abençoado e não nos amaldiçoado com toda sorte de maldições. É abençoado, querido, é abençoado. E tem um versículo lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, que mudou mesmo, chegou como rema na minha vida. E eu acho que eu falo sobre esse versículo toda vez que eu ministro, que ele diz assim, Tiago 1, verso 13, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Não há malignidade em Deus. Deus, Ele não age por maldade ou com maldade. Deus não é atraído pelo pecado, Deus não é atraído pelo mal. Quando Deus vê que alguém falhou, Ele não fala. Alguém falhou, né? Falhou com Deus e fala, agora é minha vez. Agora eu vou pegar pesado com... Não, Deus não é tentado pelo mal. Ele é benigno. Todo pensamento, tudo que Ele pensa, que Ele faz é para o bem. São pensamentos de paz a nosso respeito. Ele não age, Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Cara, irmãos, como isso me libertou de uma religiosidade, como isso me libertou de pensar mal a respeito de Deus. Mal a respeito do meu irmão, eu sei que eu não posso pensar, mas eu pensava até mal sobre Deus. E eu fui livre, a partir desse momento eu falei, uau! E como finaliza esse versículo, no verso 17 diz assim, não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom, todo presente perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não é instável, Deus não é descontrolado, um dia acordou de mau humor, agora eu vou jogar raios lá na terra, vou mandar uma chuva forte, terremoto. Não, nosso Deus não é assim. Glória a Deus, Ele é sempre o mesmo, Ele não varia, Ele não tem mudança de personalidade, Ele é bom. Ele não está bom hoje. Ele fala da sua natureza. Deus não melhorou com o tempo. Eu pensava que Deus foi melhorando com o tempo, né? Lá no Antigo Testamento Ele era ruim, mau, vingador, tacava fogo nas pessoas. E Ele foi melhorando até que chegou em Jesus e Ele ficou bom. Não, Ele sempre foi bom. Sempre. O meu óculos que estava meio embaçado, mas glória a Deus que chegou a revelação, chegou o entendimento. E nós não vamos encontrar nenhuma menção na Bíblia, menção de Deus ligado à morte, escassez, enfermidade, miséria. Nós não vamos encontrar na Bíblia o Deus que fere, o Deus que pesa a mão para castigar. Não vamos encontrar. Não vamos encontrar o Deus que tira, o Deus que dá e Deus que tira. Mas Marli, isso está lá em Jó. Mas quem é Jó, querido, para falar de Deus? Desculpa, Jó, mas... a gente não vai encontrar Deus que dá e tira, gente. Puxa, a gente vai fazer
de Jó uma doutrina? De jeito nenhum, vou olhar para Jesus, que andava fazendo o bem. A gente não vai encontrar também que Deus é o pai adotivo. Deus não é o pai adotivo, Deus é o pai que me gerou no Espírito. Eu sou gerada, eu tenho o DNA do meu pai. Ele não é um pai adotivo, né? Nada contra, mas ele é pai verdadeiro. A gente não vai encontrar que Deus oprime, maltrata, que Deus é o Deus do seu fracasso. Glória a Deus, a gente não vai encontrar isso. Muito pelo contrário, iremos encontrar o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que é o nosso pastor, o nosso provedor, a nossa fortaleza, a nossa paz. O Deus Emanuel, Deus presente. Incontestavelmente Deus é bom e não é porque nós merecemos. Glória a Deus. Não é pelo meu esforço, é pela graça, querido, e eu só recebo. Eu só recebo e aproveito, e eu ando em retidão hoje, não para alcançar o favor e a bondade de Deus, mas eu ando em retidão para agradá-lo, porque eu sou para o louvor da glória do Senhor. E lá em Romanos 8, 28... Eu acho que esqueceram de colocar o horário. Romanos 8, 28. Eu vou ler em 3 versões. Na ARA, Revista e Atualizada, na Nova Versão Transformadora e na Nova Versão Internacional. Na Revista e Atualizada diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na Versão Transformadora diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Na NVI, a Nova Versão Internacional, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que interessante, Deus age, Deus trabalha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de nós sermos prósperos, abençoados, curados, andarmos em saúde divina, porque é assim que Deus nos vê. E é assim que Ele vai trabalhar em nosso favor. E quantas vezes, queridos, nós limitamos a Deus olhando para o natural, né? Olhamos para as circunstâncias adversas, e dessa forma a gente pode limitar a Deus. Lá em Efésios 3:11, diz que Deus possui uma multiforme sabedoria. No nosso, vamos parafrasear isso. O que seria uma multiforme sabedoria? O que você vem na sua cabeça? Deus tem uma multiforme sabedoria. Ele é muito mais inteligente do que a gente. Ele tem 1000 formas de fazer aquilo que Ele te prometeu. Ou seja, há diversas formas de Deus fazer e realizar e trazer as realidades que Ele te prometeu. Aquilo que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Ele tem uma multiforme sabedoria. E às vezes a gente está limitando a Deus pensando que, puxa, se não acontecer dessa forma, não vai dar certo. Se não acontecer da forma que eu estou imaginando, e acabamos colocando Deus dentro de uma caixa. Colocando Deus, às vezes, o modo dele agir, né? Não Deus em si, mas o modo dele agir dentro da nossa lógica, da nossa razão, da nossa forma de pensar, como se Deus coubesse no nosso bolso. Deus não cabe no nosso bolso. Glória a Deus! Ele faz infinitamente mais. Ele tem uma multiforme sabedoria de agir. Né? Deus, Ele é especialista em nos surpreender, em nos presentear, em mimar os seus filhos. E quando eu olho para essa palavra, para essas 2 palavras, né, multiforme sabedoria, eu vejo, sabe o que, meus irmãos? É como se Deus olhasse para uma situação que para nós é impossível e Ele fala assim: tem jeito. A última palavra, quem dá sou eu. Descansa. Ah, queridos, é como se Deus, às vezes, quando eu gosto de desafios, né? E aí eu gosto desses desafios e coisas que parecem difíceis, eu logo falo assim: Senhor, tem jeito. Qual é o caminho? Né? Eu não paro diante do desafio, é algo meu, talvez.
e fala assim, e agora acabou, não vai. Não, Senhor, e agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? E sempre vinha uma resposta, queridos. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Às vezes a gente pensa assim, as minhas contas só serão pagas se o meu chefe me pagar. Se o chefe não pagar, não vou ter dinheiro. Aí eu te pergunto, quem é o seu pastor? Né? Porque naturalmente falando, eu só vou ter dinheiro se ele me pagar. Mas quem é o seu pastor? Quem é o seu Deus que tem uma multiforme sabedoria de operar? Às vezes, né, vem um diagnóstico que diz, vai morrer, só tem 5% de chance de engravidar, 5% de chance de cura com tal tratamento. Esse tratamento só vai te dar 5 meses de sobrevida. Aí eu pergunto, tudo bem, mas quem é o nosso pastor? O nosso Deus, ele tem uma multiforme sabedoria. Não está limitado. Né? Às vezes a gente pensa assim, só vou fazer tal projeto depois que eu desenvolver, ou que eu passar em tal concurso, limitando Deus dentro da nossa caixinha. Mas, queridos, quem é o seu pastor? Coloque as suas expectativas e aumente elas no seu Deus. Não, queridos, vamos ficar andando no raso, olhando só para o natural, só olhando para as circunstâncias, e Deus está falando assim, ei, deixa comigo, a forma, o modo, deixa que eu faço. O seu papel é descansar, é confiar que eu estou trabalhando e agindo e cooperando em seu favor. Tudo está conspirando para que você avance, para que você cresça, em o nome de Jesus. E naturalmente, como eu falei, a gente vai colocando esses limites, olhando mais para ir para o natural. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. E o padrão do mundo é natural. Mas o nosso padrão hoje, querido, é celestial. Coloque as suas expectativas no Senhor. Amém? Quando a gente vai dar uma olhada lá em João 11 conta a história da ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro estava morto há 4 dias, já estava numa situação deplorável, vamos dizer assim, tanto que diz que ele fedia. E por 2 vezes, Marta e Maria repetem a mesma coisa. Senhor Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O pensamento natural delas, eu acredito que era assim, Deus, ele cura, agora ressuscitar. E Jesus já tinha falado, ei, creia somente. Deixa o modo, o como, deixa comigo. Creia somente. Se creres, você verás a glória de Deus. Né? E elas ali não conheciam ainda essa faceta de Jesus, que era ressuscitar mortes. Se um homem que curava, queridos, ressuscitar, era a mesma coisa. Porque para Deus nada era impossível. E ele estava ali pronto para operar um milagre. E elas ainda, mas Senhor, vai tirar a pedra, já fede. Se creres, verás a glória de Deus. Às vezes a gente pergunta, né, Marli, mas será que isso vai acontecer? Deus prometeu algo para mim, parece tão grande. Eu não sei como será, queridos, mas quando acontecer, todos vão saber que só podia ser Deus. Que foi Deus operando. Foi a bondade do Senhor agindo na sua vida. Além das suas possibilidades, você descansou no como vai ser, como vai acontecer. Simplesmente confiou no Deus que tem uma multiforme sabedoria. A gente vê também o paralítico ali na porta, né, no tanque de Betesda. Jesus chega, a bondade de Deus na frente dele e pergunta, você quer ser curado? Ele vira para Jesus e fala, mas como? Não tem ninguém para me colocar na água. Deus tinha uma forma muito melhor. A própria bondade, ele não precisava ir até a bênção estava na frente dele. Ele, como, Senhor? Não tem ninguém para me colocar lá. Ele só está te perguntando, você quer ser curado? Às vezes Deus está perguntando, inclusive isso falou muito comigo, né? A gente às vezes não quer, tem medo de avançar, medo de fazer,
receio, sei lá, planejamento é importante. Mas, querido, seja guiado pelo Espírito. E deixa o como com o Senhor. Ele não cabe no seu bolso. Ele está, muito além. Ele é muito criativo. Existem formas de Deus fazer que nós não conhecemos, modo de Deus agir que nós nem experimentamos ainda. E Ele quer nos esticar mesmo, nos esticar, de andar pela fé, de ser guiado pelo Espírito e falar, Senhor, eu não estou entendendo, não é para você entender. Descansa. Você serve ao Deus que tem todo o poder, que é todo poderoso, que tem muitas formas de realizar. Não tenha medo, querido, seja esticado em fé e deixa Deus te esticar. Deixa Ele te esticar mesmo. Quando você receber notas no seu espírito que você fala assim, mas como, Senhor, é isso mesmo? Às vezes dá vontade de rir. Às vezes dá vontade de rir, mas como, Senhor? Como vai ser? Você simplesmente descansa. Lembra de Salmo 32:8? Instruir-te-ei no caminho que você deve seguir. Lá no Salmo 18:30 diz, o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. E chegou o tempo, eu creio, da gente estar nessa crescente mesmo, de expandir, de provar dessa bondade em nome de Jesus. Não fique preocupado no como, creia somente, creia somente. Às vezes Deus só pergunta, você quer? E fazemos muitas justificativas. Queridos, confia, Deus Ele é bom. A sua responsabilidade é ficar com o que Ele falou. E gere expectativa. Não deixe a promessa morrer. Conserve a promessa, ative as expectativas a respeito do que Deus pode fazer na sua vida. Cultive, gere, ative. Amém? Deixa Deus fazer do jeito dele, deixa Ele ser Deus, deixa Ele ser o seu pastor. Amém? Amém. Obrigada, Pai. Aleluia. E por que nós falamos que Deus é bom? Nós falamos que Deus é bom, às vezes para nós mesmos, né? Para reativar, Deus é bom. Diante das circunstâncias, Deus é bom. Para a enfermidade, a gente fala, Deus é bom. Para as nossas emoções, Deus é bom. Nada vai mudar isso. Quando a gente quer reclamar, às vezes, Deus é bom. Quando queremos murmurar, não vou murmurar. Eu vou declarar que Deus é bom. E que a minha boca é para o louvor da glória do Senhor. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos lá em Salmos 30. Salmos 30, no verso 5, na parte B. Diz assim, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Querido, o choro aqui não era um choro de alegria, porque a alegria viria depois. Provavelmente esse choro aqui é o choro de tristeza, é o choro do natural. Mas se alegrar, querido, é pela fé. E ele diz aqui que ela vem pela manhã. E sabe quando amanhece? Quando você acorda. Quando a gente desperta para ver quem Deus de fato é. Para experimentar da bondade de Deus. Querido, não vai ter choro que vai te parar. Você vai pular de alegria. E viver aquilo que o Senhor tem para você, porque você conhece o seu Deus. E por conta disso você se torna forte, porque você sabe que o seu Deus, Ele é todo poderoso e que Ele é bom. E que a bondade dEle já está te esperando quando você acordar, para te perseguir por onde você for. Amém? Bem, queridos, era isso que eu tinha para ministrar para os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. Nesse tempo de expandir mesmo, sejam guiados pelo Espírito, sejam guiados em tudo, em tudo. Amém? A fé, ela não é inconsequente. A fé vem associada ao andar guiado pelo Espírito. E às vezes você vai fazer coisas que você vai não entender. Mas se você está sendo guiado, tem uma convicção. E muitas vezes você só vai ter uma convicção por dentro. E isso vai te guardar de ser levado para um canto, de ser levado para o outro canto, devido às pressões que chegam.
se firme na bondade e na palavra do Senhor, amém?